Olá, bem-vindos a mais um episódio do Reuma ABC. Hoje vamos falar sobre dois temas que afetam muitas pessoas, mas ainda geram muitas dúvidas. Por vezes estigmas também, que é a fadiga crónica e a fibromialgia. Para isso temos connosco o professor Jaime Branco, que agradeço desde já por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Ora esta. Então, para começarmos, o que é afinal a fadiga crónica e o que é que distingue este síndrome da fadiga e do cansaço? Bom, a fadiga crónica, ou síndrome da fadiga crónica, penso que seja a pergunta que me está a dirigir, é uma entidade que, enfim, foi descrita inicialmente até com outro nome, encefalomielite miálgica, e que resultou da análise de vários surtos epidémicos, chamemos assim, em vários estabelecimentos, até de saúde, na Inglaterra, no Canadá e noutros países. Uma afecção que atingia vários tipos de profissionais de saúde e que se refletia, sobretudo, com o aparecimento de fadiga intensa. O que é que distingue esta fadiga do cansaço comum? É de facto o não recuperar após o repouso. Quando nós estamos cansados por uma tarefa qualquer, seja física, seja intelectual, com repouso mais ou menos prolongado, nós recuperamos e estamos capazes de enfrentar de novo as nossas tarefas diárias. Esta fadiga não recupera com o repouso, muitas vezes até piora com o repouso. É de facto uma característica fundamental. E depois é uma fadiga que acontece todos os dias, acontece sem que a pessoa tenha feito nenhum trabalho, seja, volto a dizer, físico ou intelectual, de monta, e isso, de facto, é estranho, e por isso os doentes procuram o médico para o ajudar. E qual é que é a relação entre o síndrome de fadiga crónica e a fibromialgia? Sendo doenças diferentes, estão aqui de alguma forma relacionadas? Bom, são de facto entidades clínicas diferentes, embora haja componentes de cada uma delas na outra. Eu vou passar a explicar. A fibromialgia é uma situação clínica, sobretudo caracterizada pela dor crónica e difusa. Isto é, todas as partes do corpo podem doer. O que dói não são os ossos nem as articulações. O que dói são os tecidos moles, que recobrem todo o corpo e, portanto, a dor é possível em todo o corpo. Estes tecidos moles são os músculos, os tendões, os ligamentos, o tecido celular subcutâneo, e a pele. É aí que se reflete a dor da fibromialgia. Esta dor pode ter variadas características, pode ser tipo queimadura, pode ser uma dor mais ou menos intensa, tipo picada, uma dor que pode ser momentânea, uma dor que pode ficar mais tempo. Durante o mesmo dia podem doer várias partes do corpo separadamente ou o corpo todo ao mesmo tempo, e tem uma característica que é muito importante para o diagnóstico e que se chama alodínia. O que é a alodínia? É a dor ao toque, a dor provocada pelo toque, por simples toque na pele, uma dor provocada por estímulos, sobretudo de pressão, que habitualmente não devem, na pessoa normal, provocar dor. Esta é uma característica muito importante. Já a síndrome de fadiga crónica é uma síndrome, sobretudo, de fadiga, como se pode dizer, mas também é muitas vezes acompanhada por dor, assim como a fibromialgia tem nos seus componentes a fadiga como sintoma proeminente. A fadiga é muito importante na fibromialgia, mas o que é mais destacado é a dor, enquanto que na fadiga crónica, de facto, existe dor, mas o que é a principal queixa do doente é a fadiga. Depois existem outros elementos que ajudam o diagnóstico, que fazem parte dos critérios diagnósticos, como
as alterações cognitivas, as alterações do sono, sono não retemperador, bom, outras alterações no caso da fibromialgia e no caso da síndrome de fadiga crónica também o aparecimento de odinofagia, isto é, muitas vezes dor de garganta, sem uma explicação, sem haver infecção da faringe, e também, o aparecimento, por vezes, de adenopatias palpáveis na região do pescoço, submandibulares e por aí fora. Portanto, existem realmente critérios que conseguem fazer a diferenciação entre ambas as entidades. E a nível de quem consegue desenvolver esta condição, existem fatores de risco? Bom, esse é um debate muito antigo, quer dizer, se existem realmente fatores de risco para estas situações. Bom, a síndrome de fadiga crónica parece muitas vezes associada a infecções, ou a traumas em geral, sejam traumas físicos, sejam traumas psíquicos, mas, sobretudo, a infecções. E dentro das infecções, sobretudo, a infecções virais. A síndrome crónica foi relacionada durante muito tempo como uma sequela da mononeuclose infecciosa, enfim, vulgarmente chamada doença do beijo, e que é provocada pelo vírus da Epstein-Barr. Mas outros grupos virais podem também, aparentemente, ser a causa ou o desplotador, o gatilho da síndrome de fadiga crónica. Esta está descrita também associada a outras infecções, nomeadamente bacterianas, raramente fúngicas, e a traumatismos, sejam acidentes de viação, sejam cirurgias importantes, ou também, como eu disse há pouco, traumatismos psíquicos que derivam, sobretudo, enfim, da perda, seja a perda de estatuto, seja a perda de um familiar, de um ente querido, até de um animal de que se goste. A síndrome fibromialgica ou fibromialgia tem, de facto, na sua gênese, uma fisiopatologia que ainda não conhecemos bem, que tem que ver com uma alteração profunda do processamento do fenómeno doloroso a nível central, e que, enfim, se relaciona muitas vezes também com gatilho, que em alguns casos se descreve como maus tratos quando as pessoas eram mais jovens, maus tratos físicos, maus tratos psíquicos e às vezes até maus tratos sexuais. Essa é a descrição também de alguns autores. Mas a generalidade das pessoas não identifica nenhum gatilho, nenhum motivo para desencadear esta sintomatologia, que vai aparecendo lentamente e se instala. Há formas diferentes de tratamento, consoante a forma como se desenvolve esta patologia, por assim dizer. A forma de tratar não depende da noxa que terá estado na origem do aparecimento de cada uma das situações. Porque quando são infecções, as infecções já são passadas, isto são sequelas, são aquilo que chamamos síndromes pós-infecciosos, e um bom exemplo agora mais recente é da Covid longa, que muitas vezes aparece exatamente na forma de uma síndrome de fadiga crónica, ou pelo menos assim, a fadiga crónica está presente, mesmo que existam outros sintomas mais predominantes. Mas, enfim, se houver, evidentemente, um trauma psíquico anterior que seja de monta, ou se a pessoa não tiver ultrapassado convenientemente um luto grave que teve na vida, com certeza que o apoio de saúde mental pode ser importante nestes casos. O tratamento de ambas as situações, como não existem fármacos, enfim, aprovados pelas autoridades europeias, ao contrário daquilo que acontece pela autoridade do medicamento FDA dos Estados Unidos, é uma coisa que é
como nós costumamos dizer, costurada peça a peça, não é? Quer dizer, isto não é um pronto a vestir, que se faça a terapêutica igual para todos os doentes, cada doente é um doente, e devemos realmente abordar o seu quadro clínico individualmente, e por isso mesmo a terapêutica é adaptada a cada momento, a cada doente. Porque mesmo cada doente tem uma evolução diferente e, portanto, em momentos diferentes da doença, de consulta para consulta, pode precisar de uma abordagem terapêutica diferente, que deve ser sempre associada a terapêutica farmacológica e não farmacológica, não é? Quer dizer, nomeadamente o exercício físico é muito importante, moderado, evidentemente, o exercício terapêutico, nós estamos a falar de exercício físico para a pessoa se tornar um atleta, nada disso, é exercício físico terapêutico adaptado à realidade do doente, e a realidade do doente tem que ver consigo próprio e com o ambiente onde vive. Quer dizer, não vamos estar a recomendar que a pessoa faça piscina quando tem uma piscina a 50 km da sua casa. Quer dizer, percebe? Temos de facto que adaptar cada prescrição à situação concreta do doente que se nos apresenta. E o diagnóstico é fácil de ter, ou quanto tempo é que demora mais ou menos em média a diagnosticar-se estas patologias? Pois, você está-me a fazer uma pergunta que eu tenho muita dificuldade em responder. Quer dizer, eu vejo doentes que de facto arrastam as situações há anos sem um diagnóstico, e vejo doentes cujo diagnóstico foi feito muito rapidamente. Isto significa que cada vez mais os médicos, quaisquer que sejam as suas especialidades, são alertados para a existência destas entidades. E os doentes depois procuram, enfim, evidentemente, o médico que entende para fazer o seu seguimento. Portanto, existe uma grande diversidade, apesar de tudo, e esta diversidade dos tempos que levam até ao diagnóstico, desde o aparecimento dos sintomas, tem que ver com múltiplas variáveis. Não é? Tem logo que ver com o próprio doente. Há doentes que valorizam imenso as suas queixas e procuram imediatamente cuidados médicos. Há doentes que desvalorizam as queixas e que aguentam melhor a dor e outros sintomas e que, portanto, protelam mais ou menos a primeira ida ao médico. A doença também não se apresenta sempre da mesma maneira. Estas situações apresentam-se de maneira diversa. Portanto, os doentes podem procurar inicialmente, por exemplo, se predominantemente as comorbilidades são mais importantes, por exemplo, uma síndrome de cólon irritável, no caso da fibromialgia, o doente pode procurar um gastroenterologista, pode procurar um urologista, no caso da bexiga irritável, pode procurar um neurologista, no caso, enfim, de ter alterações, sobretudo relacionadas com alterações da sensibilidade dos membros. Bom, portanto, o diagnóstico pode-se arrastar durante mais tempo do que outros que têm manifestações, logo, sobretudo de dores musculoesqueléticas difusas e que procuram médicos, como os reumatologistas, que estão mais habituados a fazer o seu diagnóstico. Portanto, existe uma grande variabilidade que tem que ver com o doente, e tem que ver também com os profissionais médicos que são abordados durante os primeiros tempos da sintomatologia destes doentes. E quais é que são os sintomas mais frequentes que impactam mais o dia a dia de quem sofre destas doenças? Como digo, no caso da síndrome de fadiga crónica, a fadiga, não é? Com algumas dores associadas e algumas alterações do sono também, que não é retemperador. No caso da fibromialgia, por esta ordem, a dor musculoesquelética difusa, que altera o sono dos doentes enfim, lhes dificulta o adormecer e provoca acordares noturnos que antes não tinham, o acordar mais cansado do que se deitou, isto é, o sono não retemperador também. Depois, alterações que têm que ver
com a fadiga que tudo isto provoca, e também com alterações de saúde mental que, ao fim de algum tempo, se não existiam antes, podem ocorrer exatamente por causa do massacre que é a dor diária, como ansiedade e depressão de alguma forma. As alterações cognitivas, isto é, alterações da memória, da atenção, são também muito frequentes nestes doentes. E depois há comorbilidades, como eu disse há pouco, que ocorrem nestes doentes. As cefaleias são muitas vezes frequentes e podem anteceder em anos o aparecimento da fibromialgia, sejam enxaquecas, sejam outro tipo de cefaleias, e também o síndrome de colo irritável, bexiga irritável, por aí fora. E com certeza os impactos são variados depois na vida pessoal, social, laboral. Quais é que são os mais importantes que podemos aqui salientar? Bom, o que os doentes se queixam mais é da falta de compreensão de terceiros em relação à sua entidade patológica. Repare, eu até agora não falei de nada objetivo e, de facto quero referir que os exames complementares de diagnóstico feitos a estes doentes são, no geral, negativos ou normais, e que se apresentarem alguma alteração não é com certeza devida nem à fibromialgia nem à síndrome de fadiga crónica. Isto é, estes diagnósticos são diagnósticos puramente clínicos. Os doentes apresentam um conjunto de sintomas, às vezes muito floridos, sem que haja uma componente objetiva, isto é, de sinais que acompanhe estes sintomas. E, portanto, quando uma situação clínica se define desta forma, pode levar a dúvidas por parte dos interlocutores, sejam esses interlocutores médicos, sejam esses interlocutores familiares, sejam os interlocutores empregadores, colegas de trabalho, colegas de profissão, seja esse trabalho intelectual, seja esse trabalho físico, e, portanto, até de amigos, podem colocar em dúvida porque nada se vê. Uma coisa é você ter, mesmo que não tenha o braço partido, você põe um gesso num braço e toda a gente tem pena de si porque você partiu um braço, não é? Neste caso, a pessoa diz que lhe dói, diz que está fatigada, diz que não consegue fazer, mas não há nenhuma prova objetiva disto a não ser a palavra do doente, e isto pode pôr problemas que são graves, quer na relação médico-doente, quer na relação dos doentes com, volto a dizer, familiares, mesmo mais chegados, e no trabalho e na vida social em geral. Muito bem. Pois é isso, a dor invisível é sempre muito mais difícil de explicar. Muito a sua dor. Eu não sou capaz de sentir a sua dor, você não é capaz de sentir a minha dor. Mesmo que queiramos e gostemos muito um do outro. E esta é a realidade para todas as dores, não é só para esta, não é só para esta dor, não é? Quer dizer, e de facto, a forma como nós sentimos a dor também é diferente. As pessoas não sentem a dor da mesma maneira, as pessoas não têm a mesma forma de estar atentas ao seu corpo, e àquilo que o corpo nos mostra ou nos oferece, quer dizer, neste caso dor, seja outro sintoma qualquer noutras situações clínicas. E, portanto, este é o respeito que o doente merece. De resto, a definição internacional de dor já contempla isto há muitos anos, quer dizer, houve um aperfeiçoamento há pouco tempo, mas a definição de mais de 30 anos tem já estas características todas e, portanto, é dever dos médicos e mesmo de outros profissionais de saúde conhecer a definição internacional de dor. A nível de abordagens terapêuticas, quais é que são as que atualmente são mais eficazes? Esse é um campo, como eu disse há bocadinho, que varia de doente para doente, dependente daquilo que é a manifestação principal do doente. Analgésicos, relaxantes musculares, fármacos que se utilizam para minimizar a fadiga. Em alguns casos, quando a componente psíquica é importante também, ansiolíticos ou antidepressivos. Alguns antidepressivos, dada a sua natureza, têm também além da sua atividade antidepressiva, têm um efeito analgésico e, portanto, são antidepressivos que são preferidos por nós para tratar os doentes, mas uma miríade de fármacos podem ser utilizados neste tratamento,
volto a dizer, com uma escolha dependente de cada um dos doentes e de cada momento da evolução da doença em que esse doente está. O exercício físico é muito importante e o apoio psicológico e o ensino de base psicológica também de como viver com dor é também uma abordagem terapêutica eficaz. Para encerrarmos, se calhar perguntava quais é que são assim os maiores mitos ou aquelas ideias erradas que as pessoas têm em relação a estas duas doenças para desmistificarmos aqui um bocadinho. Bom, ideias erradas é a procura de outros motivos para as dores. Depois de feito o diagnóstico, não devemos continuar a fazer exames complementares de diagnóstico à toa, porque, aliás, os exames de diagnóstico e as de diagnóstico não devem ser feitos à toa, mas infelizmente ocorrem. Porque, como eu disse há pouco, eles são normais ou negativos. Mas também não devemos cair no aspecto inverso, que é, a partir daqui, todas as queixas que o doente apresenta se devem à fibromialgia. Isso não acontece. Uma pessoa por ter fibromialgia e ou síndrome de fadiga crónica não está impedido de ter outras doenças. E nós devemos ser sempre atentos a cada consulta, de perceber se houver nova sintomatologia, se esta se deve de facto à entidade de que estamos a falar ou se deve a outra situação clínica qualquer que importa diagnosticar e tratar separadamente. Esta é uma questão muito importante. Depois, a ideia é que, enfim, não sei bem porquê, mas cada vez mais me aparecem pessoas a dizer ou a perguntar se a fibromialgia é uma doença autoimune. Não tem nada de autoimune. Fibromialgia, a síndrome de fadiga crónica, são doenças que têm uma fisiopatologia diferente daquelas que são das doenças que são imunomediadas. E, portanto, esta é uma característica específica também deste grupo de entidades clínicas. Depois, a forma como devem encarar, muitas vezes, o alheamento de terceiros em relação à sua patologia. A pessoa tem que, de facto, ganhar a endurance suficiente para perceber que está doente. Se as outras pessoas percebem que a pessoa está doente, percebem. Se não perceberem, enfim, a pessoa tem que ultrapassar isso de alguma forma, embora seja difícil, eu compreendo, muitas vezes, sobretudo quando isso atinge pessoas que nos são familiares e íntimos e que deveriam compreender melhor a situação clínica do doente, mas como eu digo, esta situação de ser sobretudo ou exclusivamente subjetiva, de facto dificulta às vezes essa compreensão. Encerramos assim o nosso episódio do Ramo ABC. Agradecer novamente ao professor Jaime Branco por estar aqui connosco. Muito obrigado. E já sabe, do diagnóstico ao tratamento, das dúvidas ao esclarecimento. Este é um espaço de conversa onde a ciência se alia à experiência e a escuta faz a diferença. Reuma ABC, porque compreender é cuidar e conhecer é o primeiro passo para viver melhor com uma doença reumática. Obrigada por estar connosco e até à próxima.